Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje entrevista Gilmar Bristol. Ele é pesquisador, meteorologista e chefe da unidade de meteorologia da Imparne. Nós vamos falar com ele sobre as loucuras do tempo atual e sobre a temperatura escaldante que estamos vivenciando hoje, além da enxurrada de água que fez sangrar os nossos açudes. Amigo Gilmar, quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente, de conceder essa entrevista que me parece ser oportuna. E eu queria lhe dizer que fazia tempo, desde que começaram as mudanças de clima, de temperatura no mundo todo, eu estava desejoso de receber você. Mas tudo acontece na hora certa, até porque nós estamos comemorando o véu de noiva do açude Gargalheiras, lá em Acari, que esta semana deu o ar da graça, depois do último ano que ele apareceu, que foi em 2011. Eu tive o prazer de assistir naquela época e hoje me alegra muito, também como parte siridoense, eu tenho uma parte que é do Siridó, ver aquele espetáculo da natureza. Quero saudar todos os amigos do Siridó que esperaram tanto tempo de forma ávida pelo evento que aconteceu esta semana. Mais uma vez, Gilmar, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Nelson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, levar informações para o público e tentar decifrar um pouquinho esse comportamento climático que tem aprontado todas essas boas notícias em alguns pontos e algumas notícias não tão boas em outros. Mas estamos aqui para atender a vossa chamada, que é sempre importante, a gente atender a imprensa e divulgar o serviço, que às vezes não é tão acreditado devido à questão de se trabalhar com previsão de tempo. E as pessoas acham que tem essa falta de credibilidade ainda, mas a gente avançou muito. Que beleza! Gilmar, você é natural de onde? Olha, eu sou gaúcho, lá de Nova Prata, lá da Serra Gaúcha. Fiz minha faculdade em Pelotas, faculdade de meteorologia. Terminei meu curso em 91, aí fui fazer mestrado em Campina Grande na área de agroclimatologia. E em 94 passei no concurso público aqui para a Imparne, empresa de pesquisa agropecuária, e estou aqui no Rio Grande do Norte trabalhando na meteorologia desde 1995. É um tempo grande já, não para entender toda a dinâmica do clima, porque nunca ninguém consegue entender todas as particularidades do clima de uma região. Mas a gente conseguiu, nesse período todo, absorver muito conhecimento e transformar dentro do nosso possível e no nosso potencial de recursos uma meteorologia mais eficiente e mais atualizada. Você já se considera potiguar? Olha, sim, eu já tenho até títulos de cidadão de Jardim do Siridó, já recebi essas promoções pelo trabalho que a gente tem feito junto à comunidade, principalmente no interior do estado, porque a gente trabalha sempre visando o homem do campo, que é o que mais sofre com as variabilidades climáticas. Agora, Gilmar, o que está acontecendo no clima do mundo? Qual a razão dessa quintura excessiva e escaldante que nós sentimos desde o ano passado até agora? Olha, isso é uma problemática que vem se acumulando ao longo desde a Revolução Industrial. O homem passou a trabalhar, a usar mais, a liberar mais gases de efeito estufa, o CO2 principalmente, com a utilização de combustíveis fósseis, o petróleo, que é mais utilizado. É engraçado que eu penso nessa história, assim, a natureza escondeu o petróleo lá no fundo, no interior do seu solo. E para extrair esse petróleo você gasta muito dinheiro. Você gasta para extrair, você gasta para
para processar, você gasta para transportar para os postos de gasolina. Quer dizer, a natureza escondeu isso porque sabia do problema que esse elemento poderia causar na superfície. E distribuiu de graça para a gente o sol, vento, as marés, para que a gente pudesse captar essa energia. Aí o homem faz o quê? Vai lá buscar aquele elemento que polui tanto a natureza, traz para a superfície e distribui aí, e a gente tem a emissão de CO2 batendo recordes ano após ano. E, enquanto isso, o sol, que esteve sempre aí disponível, agora que o homem está começando a enxergar essa luz no fim do túnel, para buscar a energia solar, a energia dos ventos, a energia das marés, a energia dos rios, para poder diminuir a emissão de CO2. E esse CO2, ao longo desses anos, desde a Revolução Industrial até agora, tem proporcionado mudanças, tem proporcionado aumento do CO2 na atmosfera. Isso aí funciona com nenhum efeito estufa, impedindo a perda do calor absorvido pela superfície, porque o Sol emite energia no comprimento de onda curta e devolve calor no comprimento de onda longa. Então, se você tem uma camada de poluição aqui, esse calor não se perde, ele fica restrito, ele fica concentrado aqui embaixo, aumentando a temperatura. E o aumento da temperatura tem uma consequência, um cascateamento de consequências terríveis para o homem. Tanto o conforto térmico, que você passa a sentir mais calor, como a questão de influência na produção de alimentos, influência em atividades do dia a dia que o homem desenvolve. Então, é uma consequência muito séria essa questão de aumentar 1 grau. Isso a gente está falando em termos de planeta como um todo. Agora, quando a gente traz o contexto aqui para o nosso clima, aqui para a nossa cidade, a gente tem que avaliar de outro aspecto. Por exemplo, Natal tem se transformado numa ilha de calor. Natal não está nem aí para o conforto térmico das pessoas. O novo plano diretor que foi aprovado aí pelos vereadores intensifica a verticalização da cidade. Natal está se transformando numa fortaleza, está se transformando numa Recife, porque está diminuindo a circulação dos ventos. Fora a impermeabilização do solo, utilizando o asfalto, fora a retirada da cobertura verde, isso tudo fez com que a temperatura que nós tínhamos, a temperatura média que nós tínhamos na década de 60 e 70, 1960 e 1970, que era de 25 graus e meio, não seja mais essa. Hoje a nossa média, a nossa realidade é 27 graus, a média. Então, quer dizer, aumentou. E um fato interessante é que não aumentou tanto a máxima. A máxima continua em torno dos 31, 32 graus, mas aumentou a temperatura mínima. E aumentando a temperatura mínima acontece o quê? O conforto térmico, o resfriamento que o ambiente tem durante a noite não acontece mais. Então você já começa os dias mais quentes. Você já amanhece de manhã já sentindo mais calor. E isso que está acontecendo nas capitais aqui do Nordeste. Essa ganância de crescimento, de recolher mais IPTU, não sei para que tanto dinheiro, está trazendo desconforto térmico para a população. Então isso não tem como a gente regressar. Nós iríamos fazer um processo inverso, destruir casas e construir mais praças verdes, áreas verdes, para que a gente tivesse uma diversificação, misturar áreas construídas com áreas verdes para que nós tivéssemos uma condição térmica melhor. Então isso é um problema que está instalado e que independe de mudança climática, porque Natal está gerando o seu próprio calor. E claro, dentro desse contexto, porque nós fazemos parte do planeta e nós dependemos dos oceanos, o Pacífico e o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico desenvolve de forma cíclica aí, o fenômeno El Niño, o fenômeno Laninha. O fenômeno El Niño, ele muda a circulação dos ventos, que é o aquecimento da superfície do Oceano Pacífico em toda a sua faixa equatorial, desde a América do Sul até a Oceania. Então, esse aquecimento ele faz com que haja uma mudança na circulação dos ventos, causando alta pressão aqui sobre o Nordeste e mantendo um aumento da temperatura. E o Laninha é o contrário, você tem uma circulação maior dos ventos, você tem uma renovação do ar e a temperatura fica mais agradável. Nós estamos saindo do fenômeno El Niño, que começou em meados de 2023,
teve até notícias por volta dos meses de setembro, outubro, de que nós teríamos um mega El Niño em 2024. Felizmente não aconteceu. Infelizmente também, essa promoção exagerada do El Niño fez com que a meteorologia brasileira orientasse para que nós tivéssemos uma seca em 2024. A própria Imparne divulgou boletins dizendo que nós teríamos chuvas janeiro, fevereiro acima do normal, como aconteceu, e que a partir de março e abril nós teríamos dificuldade de chuvas por conta do El Niño. Beleza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o meteorologista Gilmar Bistro. Gilmar, você pode sequenciar a questão do Atlântico, porque, salvo engano, você teria mais coisas para dizer. Exatamente. O problema do Atlântico, nesses últimos meses, desde meados de 2023, a gente tem observado no monitoramento um aquecimento muito intenso, tanto no Atlântico Norte, que, por incrível que pareça, desde o monitoramento, que é feito desde 1950, ele nunca tinha apresentado temperaturas acima de 24 graus de forma consecutiva até novembro de 2023. Isso aconteceu o ano passado. E se mantém quente, se mantém com quase 2 graus acima do normal. E o Atlântico Sul também vem mantendo uma rotina de aquecimento, e as últimas observações que nós tivemos, toda a faixa equatorial, desde a costa da África até a costa do Nordeste, tem temperaturas acima de 30 graus, onde a média é em torno de 28. Quer dizer, o Atlântico está com 2 graus acima da média. A consequência imediata disso, que a gente vem observando aqui em Natal, e o natalense está reclamando tanto, é essa questão do calor. A explicação dessa fonte de calor que está acontecendo exatamente é a umidade que está sendo liberada pela superfície do oceano, entrando na circulação dos ventos e sendo despejada aqui sobre a região da Grande Natal, a faixa litorânea do Nordeste. Então, essa umidade, acima de 70%, 80%, como a gente está observando, se não tiver chuvas para queimar, transformar essa umidade em chuva, se não tiver estabilidade, ela fica pairando no ar aqui como um efeito estufa, impedindo que o calor se perca e trazendo como consequência imediata a sensação térmica de mais calor.
Então, fica abafado, fica uma sensação de calor, fica de mais calor, exatamente por conta dessa alta taxa de umidade proveniente do Oceano Atlântico. A contribuição da El Niño também, mas ela é menor em termos de aquecimento. O principal fator de todo esse aquecimento, essa falta de conforto térmico está sendo, nesse momento, ocasionada pelo Oceano Atlântico Sul, que está mais aquecido, e também porque Natal esquentou em virtude de ter se transformado numa ilha de calor. Agora, este ano, principalmente, houve uma enxurrada de água, chuva muita no interior do Rio Grande do Norte. Qual a causa disso? Uma das causas principais, porque com o El Niño, a gente sabe que o El Niño ele é contrário à chuva do Nordeste, ele dificulta a formação de chuva no Nordeste. Mas mesmo com o El Niño, nós temos essa situação do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico liberando mais umidade, os sistemas frontais, frentes frias, chegaram aqui no Nordeste durante os meses de janeiro e fevereiro, trouxeram estabilidade e transformaram essas chuvas, essa umidade toda em chuva. O mês de março começou com a zona de convergência, que é o principal sistema de chuva que atua aqui no Nordeste nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Está bem posicionado aqui sobre o Nordeste em virtude do aquecimento do Atlântico Sul e sendo alimentado por essa umidade toda. Então você tem vento favorável, que o vento está fraco, o vento do Sudeste é fraco, o vento do Nordeste um pouquinho mais forte, você tem mais umidade proveniente da região oceânica e você tem a estabilidade da zona de convergência. Então você tem os elementos essenciais para a formação de chuvas. No interior do estado é comum chover no período da tarde porque as nuvens elas são do tipo convectivas, elas precisam de calor e umidade. Umidade tem bastante e o calor é natural no interior do estado. Então por volta de 2, 3 horas da tarde começa a formação das nuvens e, consequentemente, as chuvas. As primeiras chuvas sempre são as mais fortes, principalmente se você tem influência do relevo, onde você tem uma forçante para contribuir na formação da nuvem. E, claro, traz consequências como fortes chuvas, enxurradas, descargas elétricas, trovoadas que assustam bastante o povo, mas é natural nessa época do ano termos essas chuvas. Então, esse ano, que está contrariando as previsões, porque nós prevíamos um fenômeno El Niño, o fenômeno El Niño murchou, mas nós temos a situação do Atlântico aí, felizmente trazendo muita chuva, felizmente trazendo águas para os reservatórios, principalmente na principal região que estava com dificuldade de armazenamento, que é a região do Seridó, a região de Acari, Currais Novos, Parelhas. Era uma das regiões que o governo ia ter que intervir para a questão do abastecimento, porque estava tudo zerado os reservatórios, e agora nós estamos com o Dourado cheio, Acari, como o senhor falou, já mostrando o véu de noiva, e outros reservatórios já, como o de Cruzeta, já absorvendo bastante água. E consequência também negativa, nós temos a formação de muita chuva nas cabeceiras de rios, esses rios enchem os pequenos reservatórios, os pequenos reservatórios não têm estrutura para sustentar tanta água, aí acabam arrombando e acabam trazendo consequências, como aconteceu no final de semana passado na BR-304. Como é que acontece o sangramento dos rios? Através da chuva nas cabeceiras. Exatamente. Você tem antes ou depois, dependendo de que lado que vem o vento na serra, a formação da instabilidade, e essa instabilidade ela é muito intensa. Ela é seguida da formação de nuvens tipo cúmulos nimbus, que tem um desenvolvimento muito vertical, muito intenso, chega a superar 15 quilômetros de altura a nuvem. Então, dentro dessa coluna da nuvem, você tem muita água. Então, essa água ganha, as gotículas ganham peso e causa uma chuva muito forte. E a chuva muito forte, ela vai para dentro do leito do rio, né? Como o Seridó, como o interior do estado, essa região de Lages, ela é uma região em que a espessura do solo é muito, muito pequena, que são de meio metro, quando chega a meio metro, a espessura do solo, a absorção de água é muito pequena e o escoamento é muito eficiente. Então, praticamente toda a chuva que cai, ela escoa para o leito do rio, e se ela encontra um pequeno reservatório, ela vai acumular até aquele reservatório aguentar a pressão, e quando não aguenta mais, vai embora.
E aí a pressão é muito grande, aí desce com muita força, como aconteceu lá na região entre Caiçara do Rio dos Ventos e Lages no final de semana. Desceu aquela enxurrada toda e trouxe aquele, digamos, aquele estrago enorme na BR. Né? Significa dizer que nós não, aqui no Rio Grande do Norte principalmente, nós não temos um preparo para enfrentar essas mudanças climáticas? Olha, esses eventos extremos que são causados pela mudança climática, porque você tem mais temperatura, temperatura mais alta, você tem, em consequência, a formação de instabilidades mais intensas, certo? Então, é preciso reestruturar o Estado, reestruturar os grandes reservatórios para que a gente não tenha esse efeito cascateamento, derramamento de pequenos reservatórios e ter uma surpresa desagradável com um reservatório de porte médio e grande. Como é o caso hoje de Pataxó, lá no Ipanguaçu, se nós tivéssemos arrombamento de pequenos reservatórios na região de Lages, que tem muitos pequenos reservatórios, a consequência seria o açude de Angicos também arrombar e bater toda a pressão da água lá no Pataxó, que também dificilmente iria suportar uma pressão, uma onda de cheia muito intensa, causando assim uma inundação enorme na cidade de Ipanguaçu. Então isso é uma realidade que o Estado, que os órgãos responsáveis eles têm que monitorar. E não só os grandes reservatórios, os pequenos reservatórios. E aí a responsabilidade do proprietário da propriedade, que construiu o reservatório, de ir lá olhar, antes do período chuvoso, como é que está a condição do seu reservatório. Abrir um canal para não deixar o reservatório encher, para não ter esse problema de arrombamento e causar um problema maior para a sociedade. Eu li e ouvi sobre a criação de um comitê especial para acompanhar os problemas que estão acontecendo no estado do Rio Grande do Norte com essa quantidade de água. O comitê está agindo correto, a contento? Olha, eu faço parte do comitê da época do período da grande seca que teve aqui de 2012 a 2017, no governo de Rosalba. O comitê foi instalado para avaliar a questão da seca. Depois, agora, nós temos esse comitê ainda ativo para avaliar as condições das cheias, das chuvas, né? Então, ele semanalmente são reunidas, chamada reunião, para apresentar as condições e as ações que as diversas secretarias, os diversos órgãos devem tomar para poder solucionar alguns problemas. Agora, tem sempre os problemas que nós estamos acostumados no Estado, é falta de pessoal, os órgãos estão exauridos, aí, precisando fazer concurso público, a Empalha é uma delas, a gente precisa de mão de obra. O computador faz seu trabalho, agora a vistoria do açude precisa de um técnico, a vistoria do equipamento de metrologia precisa do técnico para deixar ele apto para fazer as medições. Então, tudo isso aí precisa de mão de obra. E a gente sabe que o Estado tem dificuldade em contratar pessoal por conta das leis de responsabilidades fiscais e aí fica devendo um serviço mais eficiente para o Estado. Mas a gente vem fazendo o possível para tentar dar um suporte, o mínimo necessário para que o Estado as pessoas possam desenvolver suas atividades. O comitê também se preocupa com essa qualidade dos equipamentos que as pessoas fazem nas suas fazendas, nos seus locais também? É isso que a gente chama a atenção, é isso que a gente coloca. As pessoas, é responsabilidade dos órgãos fiscalizar, porque cada açude que é feito precisa de uma outorga, precisa de uma licença para a construção. Se não tiver essa licença, aquele açude está irregular, aí precisa ser fiscalizado. É essa fiscalização que precisa ser mais ativa e ter uma resposta em tempo útil para que não aconteça o que tem acontecido. Então, eu coloco sempre nas reuniões que a gente precisa ser mais ativo na questão de fiscalizar e monitorar esses pequenos reservatórios, porque eles, quando vem arrombamento, eles trazem uma série de problemas para a sociedade. Gilmar, infelizmente o programa é bem rapidinho, está quase na hora de terminar, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta, uma colocação.
O que é que podemos esperar para os próximos dias? Teremos um bom inverno este ano? Olha, o sistema de meteorologia também tem uma abazinha lá que faz previsão, avisos meteorológicos. Nessa aba aí você tem informações dos municípios que têm previsão de chuvas dos próximos até 7 dias acima de 50 milímetros, que é uma chuva já substancial. Substancial. E nós, no último modelo de ontem para hoje, tivemos lá a informação de 67 municípios que têm esse potencial de ter chuvas fortes nos próximos 7 dias, principalmente no final de semana. Então a gente vem alertando o governo, vem alertando a sociedade que no final de semana, novamente, teremos alguns municípios aí da região do Seridó, da região do Central, aqui no litoral também, com chuvas mais intensas, ocasionadas aí pela zona de convergência e por essa umidade toda que está sendo liberada pelo oceano. Mesmo com todos os riscos que isso acarreta, o sertanejo está muito feliz. Ele tem certeza que vai ter um ano, e realmente deverá ter, um ano de muita alegria, de muita satisfação, com o plantio e a colheita dos produtos. O que é que você acha disso? Olha, ele já está tendo essa alegria, essa satisfação de olhar o seu roçado crescendo. Nós emitimos um boletim no ano passado, em agosto do ano passado, uma nota técnica orientando o agricultor a plantar nas primeiras chuvas da segunda quinzena de dezembro feijão e sorgo. Feijão para alimentação humana e sorgo para alimentação animal. Então, você estava atendendo duas atividades importantes, aí, a produção de alimentos e a manutenção do rebanho. Então, quem fez isso a partir da segunda quinzena de dezembro, com aquelas chuvas que aconteceram, provavelmente agora está colhendo o seu feijão, está tendo alimento para o gado. E, consequentemente, com a mudança que nós tivemos no comportamento do Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico, essas chuvas se mantiveram em março, que nós tivemos um desvio favorável, março ficou chuvoso, e vão se mantendo agora em abril, pelas previsões que nós temos nos próximos 15 dias, teremos boas chuvas, mantendo a regularidade das chuvas, mantendo a condição úmida do solo para a agricultura e mantendo a esperança de que alguns reservatórios venham a encher nesses próximos 3 meses de chuva que nós temos pela frente. Que beleza! Que maravilha! Informação muito alvissareira essa sua. Lamentavelmente, como eu lhe disse, o programa tem que terminar, infelizmente, porque você está dando uma aula sobre clima, sobre essa coisa que diz respeito a todos nós nordestinos. Quero agradecer mais uma vez, Gilmar, por você ter aceitado o convite. Eu esperava, desde o ano passado, ter essa conversa com você, aprender coisas como eu aprendi também hoje. Tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora, gostaram imensamente de ouvir o nosso Gilmar Bistrô. Gilmar, mais uma vez, eu agradeço e volto a palavra para você se despedir do telespectador. Olha, quem tem que agradecer a essa oportunidade sou eu, aqui a Impalne, porque a gente está fazendo uma divulgação de uma informação que é gerada aqui no Estado, que é gerada para o Potiguar utilizar e que essas pessoas devem procurar essa informação, porque é gerada exatamente para que eles possam ter uma condição melhor na atividade do seu dia a dia no interior, que a gente sabe a dificuldade do sertanejo. Eu dou muita palestra no interior do estado, as minhas palestras demoram em torno de 1 hora e o pessoal fica acompanhando a palestra porque é um assunto que desperta interesse. Eles querem saber como é que vai ser a chuva, como é que vai ser o comportamento do clima. Então, mais uma vez, eu agradeço muito, a Impalne agradece essa oportunidade de poder usar esse seu espaço, que é muito concorrido, para poder fazer essa divulgação. Mais uma vez, obrigado e continuado sucesso nessa sua carreira de meteorologista. Muito obrigado mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer mais uma vez a sua audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Sicredi. Pode sonhar. Juntos, a gente realiza.